Oi, gente, tudo bem? Olha nós hoje aqui num programa novo para mim, né? Mas hoje estou aqui apresentando Empresas e Negócios e a intenção desse programa é justamente destacar as empresas que têm Farroupilha e mostrar todas essa criação, essa montagem dessa uma empresa. A gente tem que valorizar o nosso produto e ser bairrista com a nossa cidade. E nossa cidade tem empresas muito boas que nós devemos valorizar, sim, e divulgar, sim. Essa é a intenção desse programa. Hoje nós estamos aqui com um empresário, um rapaz muito simpático, muito dinâmico, que é o Dinei Dutra. O Dinei, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo da empresa DUP Soluções Visuais. DUP Soluções Visuais. Eu vou te pedir assim, conte uma breve história da DUP, como é que funcionou, como é que surgiu essa história. Que eu vi alguma coisa sobre você, mas eu gostaria que você contasse. Olá, Yolanda, é um prazer estar aqui no programa. E fazer parte, né, dessa história, vamos dizer assim, do empresariado farroupilhense, né? E a DUP, ela surgiu com um intuito, com um propósito, né, de auxiliar pequenas empresas. Eu trabalhava numa empresa de comunicação visual, trabalho com gráfica há 25 anos, né? E agora chegou um momento assim que eu disse, preciso montar alguma coisa para mim, né? Eu até comentei, né, com alguns empresários, tipo, chegou o momento de eu ser empresário, né, porque são muitos anos trabalhando para os outros, agora chegou o momento de eu montar minha empresa. E quando eu montei a DUP, foi pensando em auxiliar pequenas empresas, né, que as empresas hoje, no âmbito, né, nacional, as grandes empresas, elas não precisam muito de ajuda, vamos dizer assim, porque elas já têm toda uma estrutura. Tem todo o know-how, né? Know-how, né? Então são grandes empresários que já são muito bem sucedidos, né? Então eu pensei muito naquela pequena lojinha, naquele pequeno empresário que muitas vezes não tem nenhum conhecimento de marketing, não tem conhecimento da importância de uma fachada, da realização de uma fachada. E foi assim que se formou essa ideia da DUP. E com isso veio também outras questões, né? Que eu trabalho com marketing, instrução em marketing, aí trabalhei por 10 anos na Amiga Informática como instrutor de designer gráfico, e tudo isso foi me despertando algumas habilidades que eu não tinha, e tudo isso eu comecei a focar também no direcionado, além de fornecer para o cliente uma fachada, também estilo uma mentoria, né, vamos dizer assim, uma assessoria para a empresa. Então, normalmente hoje, como a DUP atende o cliente? Ela não vende uma fachada, né? Ela vai lá, ela conversa com o cliente, e hoje no caso sou eu que atendo a maioria dos clientes. A gente vai lá, a gente faz uma entrevista, a gente vê o desejo desse cliente, porque na verdade a loja do cliente, né, quando a pessoa abre a empresa, ali está depositado todo um sonho. Assim como era o meu sonho, né, de ser empresário, de sair da mão de obra, da CLT e abrir um negócio. Então hoje eu vejo muito isso, ó, e a minha idealização, né, até do outro projeto que eu tenho é exatamente isso. Aquela pequena empresa que não tem instrução como eu não tive, né, o que eu posso fazer para auxiliar essa pessoa? Muitas vezes vamos colocar assim, a empresa, essa pessoa, né, até então pessoa física, ela fez todo um planejamento, fez um planejamento de custos, né? E aí ela pensou, bom, eu tenho um X valor para gastar. E normalmente a última coisa que ela pensa é a fachada. Preciso gastar o mínimo possível na fachada. Ela gasta todo na mercadoria, porque ela tem que ter um investimento, né? E aí ela chega no momento que ela diz, poxa, preciso fazer a fachada. Só que muitas vezes ela não percebe, ela não tem essa percepção que quem chama o cliente para dentro da loja? Né? Não adianta ela ter uma mercadoria de ponta, não adianta ela ter um ambiente bacana, tudo sendo que a fachada que ela tem não é atrativa e não chama, né? Não faz aquela chamada, vamos dizer assim, seria um cartão de visitas. Né? Então a gente trabalha tudo isso junto com o cliente, a gente diz, então a gente auxilia, né, as melhores opções, dentro da condição que esse pequeno empresário tem, a gente faz todo um auxílio. Assim, normalmente a pessoa chega com o nome e vocês vão trabalhar a parte visual de tudo isso, né? Isso, normalmente a gente trabalhava uma vez com a identidade corporativa também. Né? Eu ajudava a criar o nome. Isso, eu sou formado nisso, eu tenho a formação
na parte de design. Então, quando a empresa começou, a gente também fazia, porque quando a gente abriu, nós não tínhamos, como é que eu vou dizer, uma carteira muito grande de clientes. A gente foi captando, então a maneira de nós captarmos os clientes era isso. Ah, tu desenvolve logotipo? A gente desenvolve. Ah, você desenvolve em cartão? A gente desenvolve. E aí a gente foi captando os clientes. Hoje a gente está nichado, hoje a gente tem um nicho de mercado. Hoje, por exemplo, a gente não desenvolve mais marca, né? Hoje a gente destina para parceiros nossos, para eles desenvolver. Por quê? Porque demanda tempo, né? Precisa um estudo. O estudo, né? Isso. Então a gente hoje não tem mais esse tempo para fazer coisas que eu fazia antes. Então tinha tempo, podia sentar, fazer um estudo de marca, tudo. Hoje eu não consigo mais. Então hoje a gente nichou, hoje a gente trabalha muito mais nessa questão de montagem, produção mesmo. A gente auxilia, a pessoa vem com um logo, a gente faz toda um estudo da fachada, né? Vamos dizer assim, o prédio, a gente vai lá, tira as medidas, pega as fotos, colhe fotos e aí a gente monta todo um visual, né? Comunicação visual, toda ela externa. Né? Até não sei se eu posso falar nome de lojas, enfim, né? A gente agora, há 2 semanas atrás, a gente entregou a Orangotango Mega Store. Então, com o João Luiz, o que a gente fez? A gente foi lá, fui umas 2, 3 vezes conversar com ele, apresentei os projetos, a gente determinou e aí chegou em momentos que a gente começou a debater custo com o layout. Né? Então, a gente vai fazendo o que com o cliente? A gente vai trabalhando, bom, eu tenho X valor para gastar nisso, eu não posso gastar o dobro de X, eu tenho um X. O que tu consegue fazer? E aí a gente vai remodelando dentro daquilo que o cliente espera, que não perca o efetivo da fachada, né, que fique esteticamente bacana, mas que também não se torne algo assim, às vezes, dependendo da empresa, inviável produzir, né? E hoje em dia, né, a gente sabe que o marketing é essencial, né, para uma empresa, né? Porque é que nem você falou, se a pessoa não vê o marketing, né? Se você não tem um bom marketing, você não vende. Porque não adianta você ter um produto se a pessoa não tenha a vontade ou a necessidade de entrar. Ela tem que ver que é necessário ela entrar dentro do seu local o teu comércio, né? Isso. Como o pai do marketing, né, o Philip Kotler fala, né? O marketing nada mais é do que a arte de vender aquilo que a gente... né, não precisa. É como você vender algo que as pessoas não sabem que precisam, né? E uma coisa que vem mudando, e eu, como eu venho estudando isso já há mais de 2 anos, 3 anos, estudando muito forte a área do marketing, uma coisa que eu percebo hoje é que o marketing em si, ele mudou. E a dificuldade de algumas empresas é entender esse movimento de mudança do marketing. Como é que funcionava o marketing, por exemplo, há 20, 30 anos atrás? O marketing de 20, 30 anos atrás era, eu tenho um produto, você quer comprar? Pronto. Vendia. Uhum. Então, não se tinha um relacionamento cliente. Você não mostrava nem a necessidade daquilo, né? Hoje não tinha emoção. Não tinha emoção. O que tinha naquela época era faturamento, dinheiro, gerar dinheiro para a empresa. O marketing era usado para gerar faturamento para a empresa. Esse é o marketing antigo. Qual é o marketing moderno? Qual é o marketing que vem se trabalhando nos últimos 3 a 5 anos? É o marketing de relacionamento. As empresas que mais aumentaram as ações no Brasil são empresas que lidam com a pessoa no emocional. Sentimento, pessoa para pessoa. É aquela pessoa, a empresa que ela se colocou no papel, ela saiu de uma marca, desceu para o papel do cliente e ela trata o cliente da mesma forma como ela gostaria de ser tratada. E com isso gera muito mais negócio. Por quê? Porque a pessoa começa a criar afinidade com a marca. Entendeu? Hoje, vamos pensar, a Coca-Cola foi uma empresa assim que... revolucionou nessa área. Por quê? Hoje a gente toma Coca-Cola mesmo sabendo que a Coca-Cola faz mal. Né? Mas eles trabalham um marketing emocional tão bacana que eles passam com o caminhão no Natal. Quem é que não vê aqueles caminhão no Natal passando e tal? Aquilo ali é marketing moderno. Isso. Trabalha com a emoção, então aquilo ali cria um vínculo tão forte com a pessoa e a marca que a pessoa não consegue se desligar da marca. E aí, o que nós precisamos, né, as empresas hoje? Como a maioria das empresas, elas não têm essa abertura, elas acham que ainda a forma de vender é aquela, eu preciso ganhar, eu preciso faturar.
E de uma forma... E aí, como é que eu trabalho nisso? Isso se chama ganha-perde. Um lado está ganhando porque está visando só lucro e o outro lado está perdendo. A partir do momento que tu começa a trabalhar o marketing da forma ganha-ganha, beleza, eu tenho um produto para vender. Eu vendo fachadas, né? Vendo produto, algum curso, alguma coisa. Esse é o produto. Mas qual é que é o benefício que o meu cliente vai ter comprando esse produto? Então eu tenho que começar a pensar no benefício que o meu produto gera para essa pessoa. E aí quando eu falo isso, então eu paro de vender uma fachada e começo a vender uma idealização do cliente, né? Eu começo a vender um sonho para o cliente. Então o cliente, quando eu realizo, eu digo, a minha maior alegria é quando eu entrego a fachada para o cliente e o cliente olha e diz: ficou melhor do que eu esperava, era o meu sonho estar aqui abrindo essa loja, sabe? Então tu vê que a pessoa, ela trabalhou tantos anos, né? Aí ela guardou um dinheirinho e disse: vou abrir uma lojinha, vou vender roupa, vou fazer tal coisa. E aí quando ela vê aquilo tudo pronto, tudo idealizado, tudo que ela idealizou concretizado ali, sabe? Não tem, para quem está desse lado, e é uma coisa que até hoje, se eu falar assim, é uma coisa que emociona, sabe? Porque tu tá ali, tu tá trabalhando com o sonho da pessoa. E eu passo isso pros meus funcionários, meus colaboradores. Isso, porque na verdade a gente não está trabalhando com um produto, a gente está entregando um sonho, seja ele uma fachadinha de R$1.000, ou seja uma fachada de 100 mil, é indiferente o valor, né? Porque dentro das duas proporções tem um sonho, seja da pessoa que tem mais dinheiro para investir, ou seja a pessoa que tem menos dinheiro para investir. Me diz uma coisa, com a pandemia, o marketing mudou? Mudou bastante. E o que você aí que está no meio, o que você percebeu nisso tudo aí? Tu sabe que o ano passado, né, quando entrou a pandemia, aconteceu o quê? Todo mundo meio que se apavorou. Fechei as minhas portas, eu faço o quê? Né? E para nós não foi diferente. Nos primeiros 15 dias, quando veio, né, aquele decreto, fecha tudo, para tudo, nós foi da mesma forma. Por mais que a gente já estava acostumado com o meio digital, a gente ficou pensando, poxa, o que nós vamos fazer? Aí o Odinei pensou, vamos trabalhar mais a mídia social, vamos começar a trabalhar com o marketing digital, mais, né, pesado. E a gente começou a trabalhar muito forte em Instagram, Facebook, o Google, até mesmo a gente já tem o Google adicionado há muito tempo. E te digo assim que foi uma reviravolta tanto na empresa como um fortalecimento de marca, né? Então as mídias sociais, elas nos deram um fortalecimento de marca muito grande, nos deu uma visibilidade maior, e sendo que a gente já trabalhava, mas não de uma forma tão efetiva, né? De publicar todo dia, de gravar vídeos, de mostrar a produção. Então a maneira de se vender também mudou para muita gente. Mudou para muita gente. Conheço clientes que faturavam um valor ano passado, começaram a vender via WhatsApp, Instagram, que aumentaram seus faturamentos. Vendiam mais do que dentro da própria loja. Sim. Né? Então revolucionaram essa questão. E eu vou dizer uma coisa, né, para você que está assistindo em casa. O marketing digital veio para ficar. Veio para ficar. Quem não se atualizar, infelizmente, quem não tiver com a sua marca bem elaborada, bem trabalhada dentro das mídias sociais, vai estar fora do mercado daqui uns anos, pode demorar 1 ano, 2, enfim, a gente não tem como precisar, mas infelizmente vai cair fora do mercado. Porque assim, né, Odinei, eu fui viajar em 2018, nós fomos aos Estados Unidos fazer uma turnê para ver as empresas 5.0, né? Fomos em vários estados. E uma coisa que eu percebi muito em 2018, que os Estados Unidos estavam tendo um monte de elefante branco chamado shopping, sabe? Porque eles estavam cheios de lugares que estavam fechados, abandonados. Com a pandemia de 2019, muitos desses lugares se reinventaram e voltaram até a trabalhar, né? E aí o que você vê, que a impressão que se existia é que o comércio iria sumir em uma década, vamos colocar. Só que muitos como você mesmo disse agora, se reinventaram. Eu tiro assim um exemplo nítido da Magazine Luiza. Né? O que eles fizeram na pandemia? Né? Eles se tornaram uma marketplace em questão de quanto tempo? Não deu 3 meses, o cara montou um marketplace. As lojas físicas viraram distribuidora deles.
Então, os caras deram uma viravolta e é que nem tu falou, e eles começaram a investir muito nas mídias sociais. Aí teve gente que fala assim, mas eu não vou investir no Facebook, no Instagram. Gente, tá ali de graça praticamente para as pessoas, né? Ela só tem que investir na criatividade. Hoje eu digo assim, por exemplo, Facebook, R$3 por dia. Tu gasta R$3 por dia, ou seja, aí a pessoa diz, mas lá no final vai dar um valor X, R$100. Gastei R$100 por mês. Mas essa pessoa, ela não para pensar, né? Você empresário não para pensar que você imagina a tua marca em uma avenida mais movimentada de São Paulo, Rio de Janeiro, dos Estados Unidos. Imagina a tua marca lá. A tua marca no Facebook é essa marca. Porque o Facebook circulam milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E aí o que acontece? Você, trabalhando num nicho, por exemplo, vamos pegar a cidade de Farroupilha, né? Nós somos em 74, 75 mil habitantes. 90% acessa o Facebook todo dia. Meia hora, 10 minutos, 1 hora. Quantas vendas tu não consegue realizar? Aí tu, mas R$100. Tem que pensar o seguinte, R$100 em um mês, se tu efetivar uma venda, a conta fecha. Já se paga. Se paga, e as outras vendas tudo é lucro. Então, muitas vezes as pessoas, elas pensam, e isso vale para todo o trabalho, até para o meu trabalho. Muitas vezes as pessoas dizem, mas o Dinei vai ficar caro a fachada, não era bem isso, ficou um pouco caro. Aí eu digo para ele, para pensar o seguinte, tu quer fazer um trabalho assim, mais barato e tal. Só que tu parou para pensar que a diferença é muito pouca pro resultado que isso pode te gerar lá na frente? Entendeu? De repente tu demora 3 meses a mais para pagar, só que o resultado que ele vai ter, chamando a atenção, né, um exemplo da Magazine Alberta, da Magazine Alberta, hoje é a F. Farinon. A gente conversou com a Vera, falamos, ela queria, mas eu não gostaria e tal. Eu disse, Vera, vamos fazer uma... Hoje você passa pelo calçadão, é a fachada que chama atenção. É a que chama atenção. Entendeu? Por quê? Porque a gente fez ela pensar, tipo, a diferença às vezes é pouca, mas o resultado é muito maior. E na internet é da mesma forma. A gente acha que é gasto, e na verdade o marketing ele é um investimento em marca. O Facebook não vende nada. O Instagram ele não vende nada. O Google não vende nada. O que eles fazem? Eles proporcionam que a tua marca esteja de frente com o teu possível cliente muito mais que se você tivesse, por exemplo, uma lojinha num beco. Eu conheço um caso que depois que a dona começou a aparecer e mostrando nela, ela sendo a modelo, houve uma venda, aumentou consideravelmente, porque ela estava colocando a sua cara ali para ser vista, né? Isso. E eu terminei uma turma agora de marketing digital na segunda-feira, né? A gente ficou 20 dias trabalhando um conteúdo e tu sabe que eu falo muito para eles, né? Na verdade, o dono é o que deveria vender, o dono é o que deveria postar. Hoje, o que acontece? Né? Eu não sou contra agências, tem agências muito boas, mas o que eu vejo, como eu trabalhei no meio, eu sei como é que funciona. Uma agência, por exemplo, uma empresa que trabalha, né, que é paga para desenvolver uma mídia social para uma empresa, ela é engessada. De que forma? Jamais eu, Odinei, vou conseguir passar o meu sentimento para a agência. A emoção do meu negócio, entendeu? Para essa agência. E essa agência, mesmo que ela tenha um bom briefing, mesmo que ela tenha um bom recolhimento de dados, quando ela for transmitir isso na rede dessa empresa, ela não vai ter a mesma emoção. Não. Então, o que eu falo para os meus alunos e falo para as empresas? Quem que tem que estar ali vendendo? O dono, e o dono tem que passar muito bem para o vendedor a emoção, o que ele quer fazer, o que ele quer passar. Entendeu? Aquela mesma vontade que eu tenho de vender, eu tenho que passar para o meu vendedor. Aquela mesma energia eu tenho que passar para o meu vendedor. E na rede social é assim. É muito mais vantagem, às vezes, o dono pegar o celular e gravar lá o negócio do que só filmar, bater uma foto de um produto. Né? Vai lá, faz um videozinho mostrando a loja, grava. A Silvia Trevisan fez uma coisa que eu achei muito bacana na mídia dela, que ela pegou e postou uma foto dela no escritório e relatou quem era a Silvia Trevisan. Eu achei divino. Foi lançado essa semana. Isso, foi lançado. Entendeu? E foi de algumas coisas que eu passei, né? A gente passou em vídeo, ela assistiu o meu canal lá.
E tipo, e algumas coisas assim, então tu vê, isso que é bacana. Ela postando, ó, quem sou eu, né? Então ela postou. Então hoje uma pessoa que vai contratar um serviço dela já criou um vínculo, já criou uma emoção com ela, já sabe da história dela, já sabe o que ela fez, sabe? Então tudo isso é bacana. E eu acho que, na verdade, hoje o mundo dos empresários deveria ser muito mais assim. A gente se expor mais. Né? Os empresários deveriam muito mais se... Pô, não é vergonhoso ser empresário, né? A gente vem numa cultura, infelizmente, né, de que empresário é explorador, né? Vem toda uma cultura lá atrás, só que quando a gente está do outro lado, a gente começa a ver que, na verdade, isso é criado porque muitas vezes o empresário também ele não gosta de se expor muito. E a partir do momento que o empresário, daqui um pouco... Eu hoje com meus funcionários, o que eu faço? Eu faço uma vez por ano. A gente senta, eu mostro os números, a gente bota tudo que a empresa tem de ideia, tipo, a gente explana, todos os nossos funcionários lá sabem o que a gente quer para o próximo ano, né? Se a empresa terminou no prejuízo, nós vamos mostrar onde é que foi, de que forma terminou no positivo, a gente mostra de que foi, de como foi. Por quê? Porque isso deixa claro, tanto para quem está trabalhando e para quem está pagando, que muitas vezes, o Dinei trocou de cara. Tá, mas peraí, o Dinei trabalha, o Dinei dá aula, o Dinei faz isso, o Dinei faz aquilo. Né? Antigamente não, parecia que tudo era vindo da empresa, que tudo as pessoas às vezes não sabem, né, do que realmente o empresário do outro lado está passando. E ele não passa isso muitas vezes para o colaborador, né? E o colaborador às vezes precisa também saber do que se passa dentro do negócio. Bom, falando em YouTube, eu soube que você tem um canal do YouTube. Como é que é o nome? E já vou te fazer de perguntas assim, o que te inspira? Pois bem... Hoje eu tô com um canal no YouTube, né, o Odinei Dutra, e abri um programa início de maio, a pausa para o café com o Odinei Dutra. Isso, a pausa para o café. Achei super interessante. Nesse programa a gente fala sobre empresários, né, sobre negócios, sobre marketing, dicas, né, que eu aprendi com outras pessoas, que a gente falou, que me inspira. Paulo Vieira é um cara muito interessante, ele é professor de coach, fiz alguns cursos com ele. Tem o Pablo Marçal hoje, que na rede social é um dos maiores, é um cara que fatura muito, 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 muito alto usando a mídia social. Tem o Wendel Carvalho também, é um cara assim que é muito bacana. E toda essa inspiração para eu montar o meu programa vem exatamente do que a gente falou no início. O meu intuito de poder ajudar pequenas empresas como eu, né, empresários como eu, que quando eu iniciei não tiveram a oportunidade de ter alguém falando, né, mostrando como é ser empresário, quão a dificuldade, mas e quão fácil é, né? Como a gente conversou numa reunião até do Copem e tal, eu quero passar para as pessoas que elas não precisam muitas vezes tropeçar nas mesmas pedras que eu tropecei, né? E às vezes as pessoas elas são tão orgulhosas que elas não acham que contratar um consultor, que contratar alguém ou pedir ajuda é demérito. E na verdade não é. Eu acho que na verdade nós empresários, né? E, na verdade eu não chamo nem de empresário, né? Eu tenho a palavra que nós somos empreendedores. É diferente de ser empresário. Empresário é dono de uma empresa. Qualquer um pode ser empresário. Agora, o empreendedor, ele tem que ter uma visão totalmente diferente. A gente tem que ter humildade, né, e reconhecer, como eu falei da Fernanda, né, tipo, pô, me falta esse conteúdo, eu preciso de alguém para me apoiar, né? E aí se todos os empresários com o seu conhecimento em alguma área, todo mundo tem suas habilidades em áreas diferentes e específicas. Se nós juntarmos todos, o que não sai, né? E aí a gente pensa assim, pô, o Odinei tropeçou em algumas pedras, pegamos outra pessoa, tropeçou em outras. E aí a gente começa a criar um círculo, e a pausa do café é exatamente isso. A gente quer criar um vínculo do bem, onde todos nós juntamos as pedras que a gente tropeçou e a gente ajude um ao outro a crescer e que a gente consiga tornar uma sociedade, né, uma área empresarial desses pequenos, e quem sabe os grandes, como eu falei, os grandes hoje eles estão muito bem assessorados, né? Mas eu penso muito naquela lojinha pequena que está ela ali, só o proprietário, ela e o marido, muitas vezes que, né, precisam de alguém que vá ali, dê uma dica, ajude, enfim, né? Não sou muito mais que ninguém, mas o que eu puder ajudar já é de grande valia. O que você tem mais para acrescentar para nós, Odinei? Eu quero acrescentar que nós precisamos, né, principalmente
a sociedade em si, precisamos olhar com carinho, né, para esses pequenos empresários, né? A gente poder, de alguma forma, ainda mais agora na questão da pandemia, essas pequenas empresas, muitas delas acabaram perdendo o pouco que tinham, né? E aí talvez a gente precise também um pouco que o poder público, enfim, as entidades também, né, que a gente consiga de alguma forma, e tem muitas entidades que estão, né, assessorando e fazendo, e que a gente consiga, né, passar por essa bem. E o que eu puder fazer e auxiliar, me procurem no meu canal do YouTube, procurando pelo meu nome lá, o Dinei Dutra, me encontram facinho. Então, Dinei, eu quero te agradecer. Gostaria aqui, ó, aqui é um gesto que eu faço questão, por favor. E assim, gente, antes de eu encerrar isso, eu quero agradecer a vocês. Entre lá, Empresas e Negócios de Farroupilha. Tive aqui o prazer de conhecer o Odinei, uma pessoa muito dinâmica. Ó, Odinei Dutra, uma pausa para o café? Pausa para o café. Uma pausa para o café. Gente, sigam e compartilhem. TV Cidade, Canal 14, a gente agradece. Odinei, muito obrigada, que Deus te abençoe e boa sorte nos seus negócios e que venha mais marketing, né? Que todos nós possamos ganhar. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Fiquem bem.